Neste vídeo eu quero provar 3 afirmações. Número 1. Existem verdades absolutas. Número 2. Qualquer verdade deve ser logicamente coerente. E número 3. Podemos conhecer pelo menos algumas verdades absolutas. Antes de começar, eu queria dizer que eu considero essas afirmações de extrema importância. Muitas teorias falsas se baseiam na negação de uma dessas afirmações. Muitas teorias falsas que podem ser éticas, morais, econômicas, políticas e podem trazer resultados catastróficos para a humanidade. Ou se baseiam na negação de que exista alguma verdade absoluta, num niilismo extremo de que nenhuma verdade é absoluta, tudo é relativo, que seria um relativismo extremo, ou na negação de que a verdade seja lógica, seja logicamente coerente, de que a verdade seria absurda ou irracional, ou de que é impossível conhecer qualquer verdade, que seria o ceticismo extremo. Se você afirmar que não existe nenhuma verdade absoluta, essa própria afirmação estaria se propondo como uma verdade absoluta. Significa que se essa afirmação for verdadeira, então ela é falsa. Porque se não existirem verdades absolutas, ela não pode ser verdadeira, porque ela não seria uma verdade absoluta. E pela lei da não contradição, que é uma das leis básicas da lógica, uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se uma afirmação é tal que P logo não P, no caso P é a proposição, se P é verdadeiro, logo P é falso, nesse caso a proposição é não existe nenhuma verdade absoluta. Então, pela lei da não contradição, se a verdade de uma proposição torna a própria proposição falsa, então ela é falsa, porque a verdade resultaria numa contradição. Logo, se a afirmação não existem verdades absolutas é falsa, significa que a afirmação existem verdades absolutas é verdadeira. Logo, concluímos que existem verdades absolutas. Em segundo lugar, toda verdade é logicamente coerente. Na verdade, a lógica é a lei que rege a verdade. A lógica nada mais é do que uma lei que determina o valor verdade de proposições baseando-se em premissas. Se as premissas forem verdadeiras e a conclusão seguir logicamente das premissas, logo a conclusão é verdadeira. E no caso isso se chama um argumento sólido, onde as premissas são verdadeiras e a conclusão segue das premissas. Se vocês quiserem saber o básico sobre a lógica, assistam ao meu vídeo chamado Lógica, Argumento e Axioma, que está na descrição. A lógica se constitui basicamente de 3 leis, que são a lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Então eu vou demonstrar que se você anular qualquer uma dessas 3 leis, automaticamente todo o discurso perde a sua racionalidade, toda proposição perde o seu valor verdade e não teríamos mais como afirmar se uma proposição é verdadeira ou falsa. Primeiro, o princípio da identidade, que diz que A é igual a A. Se A não fosse igual a A, toda argumentação ou discussão perderia o sentido, pois não poderíamos determinar o significado de nenhum termo ou de nenhum conceito, porque qualquer conceito poderia não ser ele mesmo. Elefante poderia ser um cachorro, maçã poderia ser laranja e assim por diante. A própria negação da lei da identidade pressupõe a lei da identidade, pois pressupõe um valor verdade. A proposição de que a lei da identidade é falsa se propõe como verdadeira, e depende que verdade seja igual a verdade, falsidade seja igual a falsidade e proposição seja igual a proposição para poder afirmar que o princípio da identidade é falso. Logo, para afirmar que o princípio da identidade é falso, você precisa pressupor que ele é verdadeiro. Porque se você não considerar ele verdadeiro, você não poderá afirmar o valor verdade ou a falsidade de nenhuma proposição. Logo, sem a lei da identidade, toda a linguagem humana se reduziria a grunhidos de um animal e não teriam mais qualquer significado. Em segundo, o princípio da não contradição, que diz que nenhuma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se o princípio da não contradição fosse falso, seria impossível saber quais afirmações são verdadeiras ou quais são falsas e verdadeiras, ou quais são apenas falsas. Se você nega o princípio da contradição e acha que alguma afirmação é verdadeira, lembre-se que ela pode ser verdadeira e falsa, e você não tem como determinar se é uma coisa ou se é a outra. Sem a lei da não contradição, seria impossível distinguir verdadeiro e falso, e logo seria impossível afirmar que a própria lei da não contradição é falsa, porque ela poderia ser falsa e verdadeira.
Mais uma vez, é impossível negar esse axioma, porque a própria negação pressupõe que ele é verdade, e se você negar esse axioma, toda a linguagem humana, novamente, se reduziria a grunhidos de um animal, perderia toda a sua racionalidade e todo o seu sentido. Em terceiro, a lei do terceiro excluído, que diz que não existe um terceiro valor verdade além de verdadeiro e falso. Qualquer proposição é verdadeira ou falsa e nunca uma terceira alternativa, e nem uma mistura de verdadeiro com falso. Se a lei do terceiro excluído fosse falsa, uma proposição poderia não ser nem verdadeira e nem falsa, mas sim uma terceira coisa, por exemplo, abracadabra. Resultado, seria impossível saber se uma proposição é realmente verdadeira ou realmente falsa, pois ela poderia ser abracadabra. Como você sabe se ela é realmente verdadeira ou se ela não é abracadabra? Ou se ela é realmente falsa ou, na verdade, é abracadabra? Os próprios axiomas básicos da lógica poderiam ser abracadabra, e aí tudo que você diz perderia todo o sentido. E como você sabe se uma proposição é verdadeira ou falsa ou uma terceira coisa, que você nem entende o que é? Seria impossível também dizer que a lei do terceiro excluído é falsa, porque se você disser que ela é falsa, ela pode automaticamente ser uma terceira coisa. Então, como você sabe se ela realmente é falsa ou não é essa terceira coisa? Logo, novamente, não se pode negar a lei do terceiro excluído, e ao negar a lei do terceiro excluído, a linguagem humana se reduziria a grunhidos animais. Logo, toda linguagem que se proponha como racional e como proposições pressupõe essas três leis da lógica. Qualquer afirmação que negue uma dessas três leis da lógica pode ser dispensada como apenas grunhidos animais ou latidos de cachorro. Qualquer pessoa que defender um discurso ou uma ideia que negue uma das leis da lógica, você pode automaticamente dispensar, você pode automaticamente ignorar, como se fosse um cachorro latindo, porque ao ignorar uma das leis da lógica, aquela pessoa está ignorando a racionalidade, ignorando todo o sentido da linguagem humana, e logo nem é necessário perder tempo discutindo uma linguagem sem sentido. Um dos primeiros passos para se buscar a verdade honestamente é respeitar a lógica como uma lei universal que nunca pode ser violada. A lógica é uma lei suprema da realidade. Tudo que existe é logicamente coerente. Uma coisa logicamente incoerente não pode existir, como, por exemplo, um quadrado redondo. Ele jamais poderá existir, mesmo hipoteticamente. Por isso, se premissas verdadeiras levarem logicamente a uma conclusão, essa conclusão precisa ser verdadeira. Se uma pessoa acredita que duas premissas são verdadeiras e elas levam logicamente a uma conclusão, mas essa pessoa nega a conclusão, então isso significa que ela está sendo intelectualmente desonesta. Mas a busca pela verdade pressupõe a honestidade intelectual. Nós devemos estar preparados para aceitar a verdade, qualquer que ela seja, e aceitar as conclusões derivadas da lógica e de premissas verdadeiras. Em terceiro lugar, nós podemos conhecer algumas verdades. Uma das formas de conhecer verdades é através de uma ferramenta chamada contradição performativa. Por exemplo, se você disser "eu não existo", você estará caindo numa contradição performativa, porque você está fazendo uma afirmação, e para fazer uma afirmação você pressupõe que você existe. Então, o próprio ato de você fazer essa afirmação já prova que ela é falsa. Descartes disse isso da seguinte forma: dubito ergo cogito ergo sum, que significa duvido, logo penso, logo existo. Por exemplo, se você se colocar num estado de total dúvida, de ceticismo extremo, você vai ter pelo menos uma certeza, a certeza de que você está duvidando. Mas se você está duvidando, significa que você está pensando. E se você está pensando, significa que você existe e que você é um ser pensante. E no caso do Descartes, esse cogito, ele não significa apenas pensamento, ele significa qualquer atividade consciente da mente. Logo, você pode ter certeza de que você é um ser consciente e um ser pensante, ou um indivíduo consciente e pensante. Portanto, podemos sim ter certezas, podemos sim conhecer pelo menos algumas verdades absolutas, e para essas verdades absolutas, como por exemplo, eu sou um ser consciente e pensante, não é justificado e não é racional o ceticismo, pois nós podemos ter certeza delas. Essa é a base da racionalidade e do conhecimento. E negar esses princípios só trará ignorância e teorias falsas trarão
catástrofes, como por exemplo nós vemos o socialismo, o Estado, o planejamento central da economia. São teorias erradas, teorias irracionais, teorias que negam as bases da racionalidade e que trazem tragédias, pobreza, mortes e ignorância. Por isso eu acho a racionalidade extremamente importante para a humanidade. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Inscreva-se no canal, assista os outros vídeos da descrição, também sobre lógica. Você pode ajudar este canal fazendo doações através do Patreon ou através da minha conta de Bitcoin, que está na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.